Parte 3. O peso das mãos sujas. A madrugada chegou sem pedir licença. O céu ainda era um tecido escuro costurado por estrelas frias, e o vento descia das montanhas como um aviso que ninguém mais podia ignorar. Ele trazia consigo cinzas antigas, poeira de ruínas, e o cheiro metálico da destruição recente. Era o tipo de vento que não apenas gelava a pele, mas também despertava memórias. Aden estava acordado. Sentado sobre uma rocha irregular, mantinha a coluna ereta e o olhar atento, enquanto deslizava uma lâmina curta contra a pedra de amolar. O som do metal era baixo, constante, quase meditativo. Não havia pressa. Cada movimento era calculado, como se o tempo obedecesse à sua respiração. Aquela lâmina o acompanhava desde antes do mundo quebrar. Não era mais bonita nem a mais nova, mas sobrevivera junto com ele. Havia algo de simbólico nisso. Assim como Adã, a arma carregava marcas, falhas e cicatrizes, e ainda assim continuava funcional. A poucos metros dali, Kael dormia mal. Seu corpo se mexia sob o cobertor improvisado, os ombros tensos, a respiração irregular. Mesmo inconsciente, parecia preparado para fugir ou lutar. O fogo que o havia moldado ainda ardia por dentro, inquieto, indomado. Aden observava, em silêncio. Ele reconhecia aquele estado com precisão dolorosa. Não era medo, não era fraqueza. Era adaptação forçada. Quando alguém é empurrado para fora do mundo que conhecia, o corpo aprende antes da mente. E essa aprendizagem sempre cobra um preço. O ataque veio pouco antes do amanhecer. Não houve gritos nem disparos que ecoassem pelas pedras. Apenas um estalo seco de rochas sendo deslocadas e o som errado de passos que tentavam ser invisíveis. O tipo de erro que só quem já sobreviveu demais aprende a perceber. Aden sentiu primeiro. Seu corpo reagiu antes mesmo que o pensamento se formasse. Os músculos se contraíram. A respiração mudou. E ele se levantou em um movimento único. Silencioso, letal em potencial. Kael. Agora, sussurrou, sem virar o rosto. O garoto despertou no mesmo instante. Rolou para trás como havia sido treinado, buscando abrigo natural entre as pedras. O medo ainda estava ali, mas não paralisava. Quando a primeira sombra surgiu entre as rochas, Aden já avançava. O invasor veio rápido, confiante demais. Empunhava uma lâmina improvisada feita para ferir, não para lutar de verdade. Ele acreditava na vantagem do ataque surpresa. Não teve tempo sequer de entender o erro. Aden entrou no alcance do golpe. Não recuou. Desviou o ataque com o antebraço, absorvendo o impacto, e girou o corpo em um movimento curto e preciso. Usou o próprio impulso do inimigo contra ele. Um golpe seco no joelho. O estalo do osso quebrando ecoou no ar frio. O homem caiu gritando. O som foi interrompido quando Aden o imobilizou no chão, pressionando o joelho contra o peito dele. Não havia raiva em seu rosto. Apenas foco, como quem resolve um problema inevitável. Ele não parou. Outro agressor surgiu pela lateral, mais alto, mais forte, o tipo que confiava na própria força bruta. Aden avançou antes que o homem completasse o movimento. Um soco direto na garganta cortou o ar dos pulmões inimigos. Um segundo golpe no maxilar apagou qualquer intenção de luta. O corpo caiu pesado contra o chão. O terceiro tentou recuar. Percebeu tarde demais que aquele não era um acampamento fácil. Aden o alcançou em 3 passos. Segurou-o pelo colarinho e o lançou contra a rocha com força suficiente para tirar-lhe o fôlego. Fique no chão, disse, calmo. O homem não obedeceu. Aden torceu o braço dele para trás, pressionando com precisão cirúrgica. O grito veio junto com o estalo das articulações sendo levadas ao limite. Não quebrou. Ainda havia uma linha clara entre controle e brutalidade. Superioridade não era violência gratuita. Era domínio da situação. Era saber exatamente até onde ir e quando parar. Kael assistia tudo com os olhos arregalados. Não havia fúria em Aden, nenhum traço de prazer. Apenas eficiência. Cada movimento era limpo, econômico, definitivo. Quando o último agressor tentou sacar uma arma escondida, Aden reagiu sem hesitar. Um movimento curto, um golpe preciso no pulso. A arma caiu antes mesmo de ser empunhada. Um chute afastou-a da cena, como quem remove um objeto inconveniente. O silêncio voltou a dominar o lugar. Aden deu um passo para trás. Respirou fundo. Seus punhos estavam sujos de sangue. Não muito, mas o suficiente para lembrar o peso de cada decisão tomada naquela madrugada. Ele olhou ao redor, avaliando riscos invisíveis. Acabou, disse. Finalmente, Kael se aproximou devagar. Seus passos eram cuidadosos, como se o chão ainda pudesse morder. Ele olhou para os homens caídos, depois para Aden. Eles... quem eram? Perguntou. Aden limpou a lâmina na própria calça, sem cerimônia. Caçadores de restos, respondeu. Pessoas que sobrevivem roubando quem sobreviveu um pouco mais. Kael engoliu em seco. Você podia ter matado.
Podia, Adem confirmou, sem emoção, mas hoje não era necessário. Ele olhou diretamente para o garoto. Nunca lute. Para provar algo, lutem para terminar. Depois que os corpos foram arrastados para longe do acampamento, o céu começou a clarear. O mundo revelava suas cicatrizes à luz fraca do amanhecer. Kyle sentou-se sobre uma pedra, visivelmente abalado. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de reconhecimento. Você não luta como eles, disse por fim. Adão sentou ao lado dele. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Era denso, carregado de coisas não ditas. Porque eu já fui como eles, respondeu. Kyle demorou a falar. O que te mudou? Adem olhou para o horizonte onde o sol começava a rasgar as nuvens. Cansaço, disse, e a certeza de que sobreviver sem humanidade não é vitória. Kyle assentiu lentamente. Eu não quero virar aquilo. Adem pousou a mão em seu ombro. Então não vire, disse, mas saiba, escolher não virar também exige força. Quando o sol se ergueu de vez, Adão se levantou, recolheu os poucos pertences e ajustou a mochila nos ombros. Vamos seguir, disse. Eles podem voltar, ou outros virão. Kyle ficou de pé, e antes de caminhar, parou. Obrigado por não me deixar lutar. Adão sustentou o olhar dele por alguns segundos. Ainda não, respondeu. Quando for a hora, você vai saber, e eu estarei ao seu lado. Eles partiram em direção às Montanhas Negras. Agora não eram apenas sobreviventes. Eram dois homens sendo moldados, um pelo peso do passado, o outro pela escolha consciente de não repetir o mesmo destino. A estrada, silenciosa, parecia saber disso. Fim. Obrigado por chegar até aqui. Se gostou, se inscreva no canal e receba mais vídeos como este.